Então, tudo que nós seguimos, tudo que nós cremos, nós, quando eu digo nós, eu estou dizendo os cristãos, tudo que nós acreditamos é baseado no que a Bíblia diz. O conhecimento que nós temos das Escrituras, ele é cercado de uma cultura. Por quê, irmão Robert? Porque a Bíblia foi escrita por um povo, a Bíblia foi escrita por pessoas, não foi escrita por mutantes, não foi escrita por alienígenas. A Bíblia foi escrita por pessoas, e essas pessoas estavam envolvidas em uma cultura. Então o que nós vamos estudar aqui é baseado na cultura judaico-cristã. Então, todo o conhecimento que nós vamos trazer acerca de família, acerca de filho, acerca de relacionamento com mulher, acerca do relacionamento com homem, acerca da sexualidade, é baseado nas escrituras sagradas mediante a cultura judaico-cristã, que é a cultura que nós seguimos. Por quê, irmão? Porque alguém vai perguntar para você: o que garante que o que você acredita é a verdade? Porque está escrito na palavra de Deus e é uma cultura que vem há alguns anos, milenar. Por exemplo, por que é que andar para frente é legal? Porque o homem, desde que é homem, ele anda para frente. Você já viu um homem andando de ré por aí? Não, porque agora eu estou inventando aqui, eu quero ver como é andar de ré. Não tem, irmão, porque ninguém é doido. Porque sempre que, desde quando o homem foi homem, ele anda, o ser humano anda para frente. Então, aí, mas agora tem um povo aí que está querendo fazer as coisas diferentes. Não, por que tem que andar para frente? Por que a gente não pode andar de lado? Por que a gente não anda de ré? Ué, é porque sempre que homem foi homem, mulher foi mulher, andamos para frente, gente. Não muda. Mas agora as pessoas querem fazer as coisas diferentes, vamos mudar. Então, quando alguém te perguntar por que é que você acredita nisso, é porque está na Bíblia. Está na Bíblia, e isso, desde que o homem é desse jeito. Não muda, não vai mudar. Então, pode alguém querer dizer que não, que tem que ser diferente. Não, filho, tem dado certo assim. A humanidade tem vivido dessa forma. Então, não tem o porquê mudar, se tem dado certo. Algumas coisas, é claro, ao longo do tempo, quando se refere à cultura, comportamento, algumas coisas têm mudado, e nós temos observado, algumas têm mudado para melhor, outras têm mudado para pior. Nós vamos, ao longo das terças-feiras, pontuar isso. Isso aqui mudou, era desse jeito, agora mudou, está melhor. Isso aqui também mudou, só que agora mudou para pior, está ruim. Então, nós temos que observar isso. Mas na palavra de Deus não muda. Aqui não muda. O que era princípio lá no Jardim do Éden, continua sendo hoje. Não muda. Você fala, é porque mudou. Não, não mudou. É a gente que muda. A Bíblia não muda. Ele fala, não, irmão Robert, mas eu tenho que dizer para você que, por exemplo, alguém vai dizer, televisão. Televisão lá atrás era pecado. Agora não é mais. Não era. Nunca foi pecado. Televisão nunca foi pecado. Foi uma interpretação errada que nem na Bíblia está. Acha televisão na Bíblia? Você não acha. Nem na Bíblia está. É alguém inventou. Televisão do Satanás. Ninguém assiste televisão. Aí, agora o que é pecado? Você ser dominado pela televisão. Isso é pecado. Era lá e continua sendo hoje. Se você é dominado pela Netflix, se você é dominado por série, se você é dominado por filme, se você deixa de ler a Bíblia para assistir uma novela, se você deixa de vir para o culto para assistir um jogo, você está em pecado. Porque você está trocando as coisas de Deus pelas coisas supérfluas da vida. Então, o que era, continua sendo. Pecado é pecado. Em qualquer esfera da sociedade, em qualquer época, pecado é pecado. Amém? Então nós vamos começar, e aí a gente vai bem devagarzinho, vamos devagarzinho, porque eu gostaria que os seus irmãos pudessem anotar, e de tempo em tempo, sabe por quê? Porque quando eu preparo esses estudos aqui, de tempo em tempo, inclusive, próxima semana, sem ser esse fim de semana, o outro, eu vou estar numa igreja falando para casais.
E todas as vezes que eu preparo o sermão, não é as pessoas que enriquecem, é eu. Então é bom se anotar, porque todas as vezes que você vê, meu casamento está bagunçado, minha família está zoada, eu estou perdendo o sentido da vida, eu acho que isso não é para mim, minha vida está meio estragada, está meio ruim. Aí você vai lá nas anotações que você fez e dá uma olhadinha, porque às vezes é alguma coisa que saiu fora do padrão. E aí você está sentindo na sua casa, na sua família. Vamos lá, Salmo 128, vamos ler com calma, ele todo, bem devagarzinho, para a gente ir se alimentando. Vai mastigando com calma aí, que vai ficar bom. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. E quem pode, diga amém. Vamos voltar no salmo de número 1. Esse salmo é o salmo padrão de uma família. Aqui nós estamos lendo um texto poético judaico. Nós estamos lendo um texto poético judaico. Então, esse texto ele traz um pouquinho a resolução de uma família perfeita. De uma família. É possível, irmão Robert? O senhor conhece uma família perfeita? Não. Mas a Bíblia aponta uma família perfeita. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar essa perfeição. Irmão Robert, sua família é perfeita? Não. Minha família não é perfeita. Minha família tem problema igual a tua, ou talvez tenha mais do que a tua. Mas a gente busca o que está nas Escrituras. Então, os Salmos, ele é um livro poético, ele tem que ser interpretado de forma poética, e aí a gente vai ver o salmista salmodiano, a poesia no Salmo de número 128, verso 1. Põe na tela, varão, para nós ler. Muito obrigado, viu? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Aqui, depois no verso de número 3, nós vamos ver que está falando com o homem, no verso de número 4. Porque o homem que assim fizer, ele vai ser feliz. Então, bem-aventurado, nós podemos dizer, em algumas vai dizer o varão, né? Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, primeiro princípio, e aqui o Salmo começa voltando para o homem, por quê? Porque a responsabilidade maior é dele. Então, se tem uma coisa que a gente aprende com esse salmo e que a gente precisa aprender, é que homem tem a maior responsabilidade. A maior responsabilidade dentro de uma casa, no contexto familiar bíblico, é do macho. Ele tem que resolver problemas. Então, desde pequenininho, nós temos que ensinar para os meninos, para os homens, meninos, que eles têm que resolver problema. Nós não podemos poupar os nossos meninos de resolver problema, porque senão vai dar errado daqui a uns anos. Nós vamos começar a colher uma safra ruim, e não é isso que a gente quer na igreja. Então nós vamos ter que ensinar os menininhos, varão valoroso, você tem que resolver problema. Esse dia eu estava gravando vídeo em casa. Esse vídeo quem está? Um varão estava me acompanhando, gravando comigo. Aí, está atrapalhando aqui, pai. Eu falei, pois, descobriu o problema. Agora resolva. Faça alguma coisa. Porque o problema é fácil. Qualquer Zé Ruela consegue achar um problema. Qualquer um. Agora resolver não. Resolver problema é para homem.
E nós precisamos entender isso. A vida é feita de problemas. E homens, e principalmente homens de Deus, resolve o problema. Porque chorar para a mãe, enquanto é novo ainda vai, né? Um pouco de bebezinho, mas vai crescendo. A gente não consegue fazer nada. Eu estou desempregado. Mãe, ora por mim. Não, tu é homem. Tu tem que orar. Ora para Deus abrir a porta de emprego. Precisa. Meu pai, é que agora está diferente. Agora tem esse negócio do trauma, né? Antigamente não tinha trauma. As pessoas antigamente não tinham trauma. Antigamente o trauma era para animar nós. O trauma animava, deixar ser vivo, né? Mas meu pai, ele às vezes a gente ficava doente, né? Esse dia eu peguei lá em casa os meninos doentes, eu fazendo comidinha para eles e tal. Eu fiquei pensando, mas por isso que ele está fraco. Por isso que as coisas estão ficando ruins. Porque eu lembro quando eu ficava doente, meu pai ia para o ciclo de oração. E aí quando meu pai pregava, meu pai falava, fulano está lá ó, em casa doente. Está no ai, ai, ai de Jeová. Jeová pegou ele. Pronto, era assim. E a gente entendia, Jesus me pegou, agora Jesus me cura, pelo amor de Deus. Perdoa meus pecados, tudo que eu fiz de errado, me cobre com o teu sangue e me cura. Era assim que funcionava. Tratar o problema com quem pode resolver. Então, o varão, ele é o cabeça. Para quê? Para gritar, para ser o que fala mais grosso dentro de casa? Não. Ele é o cabeça para chamar responsabilidade, para resolver problema. Então, se você tem um homem na sua casa que não gosta de resolver problema, ele precisa se converter. Porque o homem tem que resolver problema. Gostar não, mas resolver tem que resolver. Ninguém gosta de problema. Eu sou apaixonado por problema. Vem em mim problema. Não. Mas tem problema, fazer o quê? A vida é cheia de problemas, vamos resolver. Tem que resolver. Nada de fugir, nada de procrastinar, resolver problema. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Então teme ao Senhor e anda nos caminhos. Temor é o primeiro princípio de sabedoria. Então um homem sábio, um homem que resolve o problema, ele tem temor. Um homem inteligente, um homem cheio de Deus é cheio de temor. Ele tem que ter temor no meu coração. Por isso que todos os dias quando eu dobro o joelho, eu peço, Jesus, põe temor no meu coração. Porque um homem sábio, um homem que gosta de resolver problema, ele tem que ter temor no coração. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso número 2. Pois comerá aqui, tem duas coisas boas. Duas coisas boas. Uma ligada ao prazer e outra ligada ao sofrimento. Bem-aventurado, depois fala, pois comerás prazer do trabalho. Sofrimento. Não, trabalhar é bom. Foi Deus que inventou o trabalho. Então, Deus inventou o trabalho. Era bom lá no Éden, antes do pecado. Agora tem até doença se você trabalhar demais. Burnout. Se você trabalhar demais, você fica doente. Então, até para você trabalhar, tem que ser comedido agora. Por quê? Estava conversando com a irmã Regiane. Às vezes você vai, se envolve no trabalho, principalmente você tem um cargo de liderança em algum lugar, porque você leva serviço para casa, você acorda de madrugada para trabalhar, vai dormir tarde trabalhando, e trabalhando, daqui a pouco tu está escubirubi. Não consegue mais conversar com a família, com o filho, com a esposa, endoidou, porque o negócio agora é só trabalho. Então tem que tomar cuidado. O salmista fala de duas coisas: comer e trabalhar. E em Provérbios diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Quem não trabalha, não come. É a Bíblia que diz. Então é outra coisa que o homem precisa aprender. Ele precisa trabalhar. Ele precisa ser o provedor da casa. Irmão Robert, o senhor está dizendo que a mulher não tem que trabalhar, não, senhor? Senhor, a responsabilidade é do homem. A mulher, ela pode ajudar, como o homem pode ajudar no serviço de casa. Porque a gente tem que ser honesto. Se a mulher sai para buscar o pão, ou dentro de casa mesmo, ajuda a trazer o pão para dentro de casa, nada mais justo que dividir o serviço, as tarefas de casa. Então nós temos que entender.
Então o que está dizendo ali? É que a responsabilidade, ele vai comer o prazer, a alegria da vida, vai ser do seu suor. Então ele vai ter que ralar, vai ter que se esforçar. Então eu quero ter uma vida sossegada, eu quero ter uma vida que eu não faça força. Olha só, no cemitério, lá você não vai fazer força nenhuma. Caso contrário, exige força, labutar, trabalhar, sofrimento. Então, não quero sofrer, então não pode viver, porque o homem vai comer do suor do seu trabalho, das tuas mãos. Agora tem um negócio bom: feliz será. Aqui, quando o salmista está dizendo no sentido poético, não é que você não vai ter problema, não é que eu como homem não terei problema. Deus falou que eu vou ser feliz, então minha vida vai dar tudo certo. Não, isso aqui é de ser resolvido, é de ser uma pessoa que tem contentamento do espírito. Então é nesse sentido, quando você cumpre, quando você teme ao Senhor, quando você anda nos caminhos do Senhor, o que acontece, irmão Robert? O seu coração é inundado de contentamento. Então às vezes está com uma enfermidade e você não tem convênio, mas você está lá lutando, você vai para cima, você marca consulta, você se esforça, você ora, mas não tem convênio. Você está numa crise financeira, o desemprego, dificuldade, se atrapalhou, conta atrasada, você está batalhando, está lutando, e o que tem no teu coração? Contentamento gerado pelo Espírito, porque é Ele que nos dá a condição de viver. Bendito é o nome do Senhor. Então não é que a nossa vida vai ser perfeita. Eu vou ser feliz e vou viver uma vida linda. O príncipe encantado, a princesa dentro de casa, os príncipezinhos correndo. Não. A vida real não é assim. A vida real, o conto de fada é o conto do Shurek. Na vida real é esse. É aquele lá. Que as coisas dão errado, que acontece incidente. E aí o que eu preciso ter? O Espírito Santo em mim, gerando contentamento. Está difícil, a prova está travada, o negócio está terrível, mas eu vou descer a casa do oleiro. Para quê? Para se encher do Espírito e ter contentamento. E feliz será e te irá bem. Desenrolar. Aqui nós estamos falando do homem. O homem de Deus, ele tem que ser desenrolado. Tem que ser desenrolado. Irmão, a gente não pode entrar na casinha e ficar chorando em tempo de crise. Não pode. Irmão Robert, eu não posso sofrer. Pode e vai. Irmão Robert, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir cansaço, eu não posso sentir fraqueza como homem. Pode e vai. O problema é o que a gente faz com isso. Porque agora nessa geração, tem uns homens agora que não dá, irmão. Entra na caverna e fica lá. É que eu estou me sentindo muito tristezinho. Tem uns agora que saem na televisão e dizem, eu quero pedir desculpa porque eu nasci homem. Olha a conversa. Não, varão. Não pode não. Deus te fez. Nós homens vamos sentir tristeza. Nós vamos sentir solidão. Nós vamos sentir angústia na alma. Tudo isso faz parte da vida. E nós temos que sentir, vai sentir, porque isso faz parte da maturidade, do aperfeiçoamento. E quando eu sentir isso, eu vou pedir para minha esposa resolver os meus problemas para mim. Eu vou descontar nos meus filhos. Não, eu como homem de Deus, eu preciso descer à casa do oleiro e falar com quem pode me dar graça para me colocar de pé. Bendito é o nome de Jesus. É isso, é ser desenrolado. Eu participei de uma campanha, negócio ruim, mano. Negócio ruim. As pessoas perguntam, você vai participar de novo? Agora, vontade eu não tenho, não. Não tem, porque é ruim. É ruim, as pessoas te humilham. Você é colocado numa posição, porque a cultura brasileira,
é que todo político não presta. Então, quando você é pastor, você é tratado com honra. Quando você decide ser político, as pessoas pegam você como pastor e te colocam no meio dos políticos e te trata como um bandido. Agora imagina como pastor ser tratado como um bandido. É horrível. E pior é que você participa e perde. Aí, irmão, aí é doído. No dia da eleição, eu estava lá no Conjunto Jeff, estava numa alegria, começou a contagem, eu estava em casa ainda se preparando. Aí abriu a urna lá em Jundiapeba. Aí o meu nome foi um dos primeiros a aparecer. Eu falei, eita Jesus, estourei, glória a Deus, vou até para a igreja cantar o hino da vitória, vamos para o culto. Aí foi contando, e meu nome foi baixando. Eu falei, eita Jesus, vamos cultuar, vamos adorar. E entreguei até o celular para os meninos e falei, não vou ficar com o celular no púlpito não, senão não vou ter a tentação, vou ficar olhando a contagem. E aí no final, acabou o culto, os meninos levou o pai, tá X, falta tantos % para apurar e eu estava lá embaixo, eu falei, não vou entrar. Aí, irmão, porque a gente faz um cálculo rápido e já era, é caverna. Aí não tem como, você é ser humano, você vai entrar na caverna, faz parte. Eu vim dentro do carro, dentro do carro, terminou a contagem, estava no finalzinho, não tinha terminado ainda, mas já tinha perdido. Aí quem me liga, pastor me ligou, Robert, eu virado no giraia. Pastor, Robert, você quer falar? Eu disse, não, pastor, quero conversar não. Tá ruim, tô ruim, poucas ideias. Agora o negócio está ruim. Por quê? Porque a gente é ser humano. Entrei na caverna, fiquei lá na caverna pensando onde eu errei, o que eu fiz, por que eu estou passando por isso. No outro dia, bati a poeira, falei, acabou. Demorei para dormir, fiquei pensando, chorando, reclamando, murmurando, se maldizendo, mas dormi. No outro dia acordei e acabou. Bate a poeira, levanta, acabou. Passou a eleição, passou. Vamos embora. Nós precisamos ter estrutura. Mas, irmão Robert, eu não tenho. Por isso que a gente precisa descer a casa do oleiro. Por isso que nós, homens, precisamos nos relacionar com Deus, para Ele nos dar estrutura espiritual. Por quê? Porque os problemas vão bater na nossa porta, as crises vão bater na nossa porta, e quando elas baterem, não é hora de a gente se preparar, nós temos que estar preparado para que o nome de Jesus seja glorificado. 3. Aí agora começa a falar de uma coisa que é interessante. Por quê? Porque agora vai falar da mulher do homem de Deus. Porque o homem sábio, um homem visionário, um homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, que vive do trabalho das suas mãos. Esse homem, ele, além de viver bem, ele tem do seu lado, o que a Bíblia fala? Uma videira frutífera. Olha, irmão, você tem do seu, a roda da sua mesa, em volta da sua casa, redor da sua casa, está lá, a videira. A videira na cultura judaica, ela tem alguns significados. Quando o salmista traz essa ideia de videira, ele está falando de algo que é muito importante na cultura judaica. Então, uma mulher de um homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, que ouve a voz de Deus, que trabalha e vive do fruto das suas mãos, esse homem tem uma videira do lado de sua casa. O que a videira significa? A videira, ela tem alguns significados. Inclusive, ela tem um significado na economia, na sociedade e na religião. Um dos principais significados da videira, que é produzir uvas para fazer o vinho.
Era o que movimentava a economia do povo na época. Então você quer dizer, irmão Robert, que um homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, vai ter do seu lado alguém que vai o auxiliar economicamente? Sim. Porque um homem não chega ao sucesso sozinho. Ele tem que ter uma disjuntora à altura. E aí a gente precisa pensar. E agora a gente tem que virar um pouquinho para as irmãs. Como é que está essa videira aí? Lá do lado da casa. Porque o homem tem que fazer tudo isso. Mas e a videira agora? A videira está ajudando a administrar? Está ajudando na economia? Ou a videira ela só está sugando? Ou a videira está que nem mandacaru? Mandacaru é uma planta que dá no deserto. Não faz sombra para ninguém. Só retém todo o líquido. Mandacaru. Tem pessoas, infelizmente, que em vez de casar com a videira, casou com mandacaru. Aí, irmão, não vai ter sombrinha. Não, vai reter tudo, vai sugar. Isso tem uma coisa que eu me preocupo com o jovem, é quando o jovem é uma benção, instrumento, e ele começa a se entranhar com mandacaru. Varão, dá vontade de chegar no ouvido dele, varão, saia daí, que isso aí é mandacaru, vai dar ruim lá na frente. Porque a gente já passou um tempinho, já andou um pouquinho, e aí a gente consegue ver, não, isso aí não vai dar certo, varão. Você é uma benção, você é um canal de bênção, você tem dons, você é instrumento de Deus, e você está se enrabichando com um mandacaru. Não faz sombra, não tem nada. E biblicamente tem que ser uma videira o quê? Frutífera. É que abençoa, vai ajudar. Aí você vê um jovem que é instrumento de Deus, que é homem de Deus, casa com uma jovem que é instrumento de Deus, que se envolve também com as coisas de Deus, que tem os mesmos ideais. Pronto, vai-se embora. Vai-se embora. E uma das dificuldades hoje, como pastor, porque na casa do Senhor, para a gente levantar a liderança, tem que ser o casal. Isso é uma cultura assembleana. Para levantar como líder, tem que ser o casal. A maioria dos departamentos na igreja tem que trabalhar o casal. Aí, quando um é a bênção, o outro é atribulado. Quando um é atribulado, o outro é uma bênção. Meu Deus, difícil achar duas bênçãos. Dá vontade de falar, varão, você é atribulado? Você casa com aquela ali que é atribulada. Você é bênção, casa com esse aqui que é bênção. Cada um fica no seu canto. Tribulado, bênção. Dá vontade de falar, mas não é a gente que escolhe. Porque depois você vai no trabalho da igreja e está lá. O varão, uma vontade, vamos trabalhar. Aí o peso morto arrasta. Não, vamos ficar aqui. Vamos para o cinema. Vamos comer uma pipoca. Quando não é o contrário. Então a gente precisa entender isso. Casou com a videira. Não, estou na bênção, casei com a videira. Um dos significados é o movimentar da economia, o social. Normalmente quem tinha uma videira do lado da sua casa, qual que era a utilidade? Descanso, sossego. Às vezes vinha de uma batalha, vinha de um dia cansativo, não ia para dentro de casa, corria para debaixo da videira, porque a videira tinha sombra, tinha descanso. Irmão, no livro de Provérbios fala aqui uma mulher rinchosa. Mulher rinchosa. Depois você procura no dicionário o significado de rinchosa. Você vê, é que nem goteira. Você já morou numa casa que tem goteira? A tribulação que pinga, pim, pim, pim. Esses dias, lá em casa, nós temos umas bicicletas lá no... Como é o nome daquele negócio lá, imagina? É um social lá. Jardim de Inverno.
Esses irmãos vão ver o jardim de inverno. Aí guarda as bicicletas lá no jardim do inverno. Aí tem uma partezinha que não tem telha, no jardim do inverno, que é onde entra a água. Aí a irmã Regiane, para proteger as bicicletas, a irmã Regiane foi lá e abriu o guarda-chuva. E foi por cima das bicicletas. E eu tô lá, 4 horas da manhã, daqui a pouco a chuva começa. Tem bem na janela. Eu falei, não é possível. Tá lá. Irmão, não tem coisa mais irritante que uma goteira no seu pé do vidro. E o escritor aos provérbios fala que uma mulherzinha atribulada é como uma goteira. Irmão, pelo amor de Deus, contribui com o casamento em nome de Jesus. Que nem diz o pastor que nos deu o treinamento, ajuda o varão a te amar. Porque depois de um tempo fica difícil, não é? A gente engorda. Fica. Eu vi uma foto lá, uma foto minha. Eu vi uma foto minha. Irmão, a gente vai, o cabelo vai caindo, a gente engorda, a gente vai ficando cheio de ruga. No meu caso, eu tenho uma bochecha grande, ela vai caindo. Até a bochecha cai, irmão. O negócio é terrível, irmão. Aí a gente não faz um esforço para o outro amar nós. Não tem como, irmão. Ajuda, pelo amor de Deus. Tá chegando agora o dia dos namorados. Faz uma força. Faz um agrado, uma coisinha, pelo amor de Deus. Irmão, não ri não, varão. Você pode estar rindo do você. Nós precisamos se converter, irmão. Então, é necessário. É necessário, irmão, a gente parar para pensar: o que eu estou fazendo na minha família? O que eu estou fazendo no meu casamento, irmão? Nós temos que tomar cuidado. Então, socialmente, a gente precisa ser um amparo do outro. A gente precisa ser o aliado do outro. Porque vai passando os dias, vai ficando cada vez mais difícil. E outra, os filhos vão embora, os filhos vão tudo embora. Quer dizer, fica bajulando o filho, é tudo pro filho. Vai embora, daqui a pouco ele casa e tchau. É vocês que vão ficar. Então eu tenho que ser a sombra, porque ele tem que se acostumar a vir para a sombra, que sou eu. Ela tem que se acostumar a vir para a sombra, que sou eu. Por quê? Porque os filhos vão embora. E só vai ficar quem? A gente. Começou só a gente, vai ficar só a gente. Nós precisamos entender isso e trabalhar isso, porque isso é um exercício. A Bíblia nos orienta. Videira faz sombra, videira tem aconchego, videira é cuidado, se faz necessário. E por último, videira, ela tem um significado muito importante na religiosidade. O fruto da videira fazia o vinho. Todos os rituais judaicos tinham vinho. Simbolismo da alegria. Então a videira, ela conduz também a espiritualidade da família. A videira contribui para a espiritualidade da família. Eu vou dizer para você, o sacerdote é um homem, mas o maior poder de influência é da mulher. O sacerdote é um homem, mas o maior poder de influência é da mulher. Então, se o homem, ele está meio assim, não tá, a obreira tem que chegar e dizer: não, amado, é assim mesmo, vamos para cima, anima, Deus está com a gente. Porque o filho está meio lá, é a videira. A videira tem que chegar. Por quê? Porque a videira é o elo de ligação. Você pode ver que uma família unida, está lá uma família unida. Quem é o elo dessa família unida? É a videira, é a mulher. Não tem nenhuma família unida que o homem seja o elo de ligação. Não existe. Você pode ver que a família está unida. A mãe morre, já era. Acabou. Cada um para um lado. O pai casa de novo, vira no giraia, os filhos descamba e já era, acabou.
Agora, morre o pai para tu ver, não muda nada. Morre o pai, ninguém nem sente falar, ele morreu. Foi embora. A família continua do mesmo jeito. Porque não muda nada. O elo de ligação é a mulher. Então, nós precisamos preservar isso. Ai, morra, por que isso é tão importante? A base de uma sociedade estruturada, de uma sociedade saudável, é a família. Sabe por que nós não conseguimos diminuir o índice de criminalidade? O índice do uso de drogas. Todo dia chega naquele conselho crianças violentadas, crianças que são rejeitadas pelos pais. Esses dias chegou uma mãe pedindo pelo amor de Deus para dar um jeito no filho dela, que se quisesse matar, podia matar, que ela não aguentava mais o filho dela. Por que isso acontece? Uma sociedade infeliz, doente, é porque as famílias estão desestruturadas. Se nós trabalharmos o conceito de família na nossa casa, nós vamos levar essa mensagem para a família dos vizinhos, para os amigos do trabalho, e nós vamos influenciar a sociedade. Mas é necessário nós entendermos o que a Bíblia fala. Por isso eu e você precisamos pedir a Deus direcionamento. A base da sociedade é a família. Se nós queremos ter uma cidade abençoada, nós precisamos começar a trabalhar o conceito de família. E não é o Estado que faz isso. Vou mandar para a escola. Lá eles educam. Não, senhor. Manda para a escola para tu ver ele educar. É por isso que está chegando tudo estranho em casa. Manda para a escola para educar e o menino vem todo se requebrando. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Porque tu mandou educar na escola, educou. Ele veio dos avessos agora segura. Cuida dele, porque mandou educar na escola. Mande não. A escola, os meninos estão de prova. Eu falo com eles, vocês vão para a escola para ser alfabetizados. Para aprender a ler, escrever, uma besteirinha de matemática lá, uma coisinha que vocês vão usar, e acabou. Educação é aqui dentro. Como tratar as pessoas é dentro de casa que a gente ensina. Como se comportar na sociedade é dentro de casa que a gente ensina. Isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor Jesus nos guarde. Que nós possamos aí, agora, ao longo dessas terças-feiras, nós vamos falar sobre temas específicos de como nós estruturarmos a nossa casa. Como é que a gente faz para ter uma casa estruturada? Irmão Robert, o senhor é dono da verdade? Não, senhor, não sou dono da verdade. A verdade é essa aqui, ó. O próprio Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu estou falando para você, eu estou falando baseado nisso aqui, que é o que eu tento e me esforço todos os dias para seguir. Então, nós, ao longo das próximas terças-feiras, nós vamos estar falando sobre pilares, sobre pontos importantes que nós precisamos ajustar no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso trato com as pessoas, para que nós possamos ter uma família abençoada e assim poder influenciar a sociedade. Posso ouvir um amém? Curva a sua cabeça que eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu te agradeço por este primeiro dia em que nós vamos tratar sobre famílias. Tu conheces o meu coração. Tu sabes do compromisso, da responsabilidade e do temor que eu tenho diante deste assunto. Por isso eu lhe peço, dai-nos da tua graça. Nos conduz nessas terças-feiras. Que o teu nome seja glorificado. Que as famílias aqui em Vila Sintra possam ser alcançadas pelo poder da tua palavra. Que as ideologias diabólicas não alcancem a nossa casa, mas que nós possamos ser blindados pelo poder do teu Espírito. Que o nosso casamento, que os nossos filhos, que a nossa família
esteja sobre o teu cuidado, Pai. É o que nós lhe pedimos, certo do teu cuidado. E quem crê, diga amém. Graças a Deus.